E, gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Sumimos de lá. Em 5 léguas vi o barro se secar. O campo reviçava, mas concedi que a viagem viesse à branda, serenada. Quis. O burrinho de Nosso Senhor Jesus Cristo também não levava freio de metal. Isso, na ocasião, emendo que não refleti. Razão minha era assim de ter prazos para que meu projeto formasse em todos pormenores. Mas isto afianço ao Senhor. Também eu não sentia a açoite de malefício herege nenhum, nem tinha asco de ver cruz ou ouvir reza e religião. Mesmo me sobrasse tempo algum de interesse para reparar nesses assuntos, eu vinha entretido em mim, constante para uma coisa, que ia ser. Queria ver Emma correndo num pé só, acabar com o Hermógenes. Assim eu figurava o Hermógenes, feito um boi que bate, mas por estúrdio que resuma, eu, a bem dizer, dele não poitava raiva. Mire e veja, ele fosse que nem uma parte de tarefa, para minhas proezas, um destaque entre minha boa frente e o chapadão. Assim, neblim, mal vislumbrado, que um fantasma? E ele mesmo não era que era o realce meu? Eu carecendo de derrubar a dobradura dele para remedir minha grandeza façanha. E perigo não vi, como não estava cismando incerteza. Tempo do verde. Epa, eu ia erguer mão e gritar um grito mandante, e o Hermógenes retombava. Onde era que estava ele? Sabia não, sem nenhuma razoável notícia. Mas notícia que se vai ter amanhã, hoje mesmo ela já se serve. Sabia, sei, como o cachorro sabe. Assim, o que nada não me dizia, isto é, me dizia meu coração, que o Hermógenes e eu, sem dilato, a gente ia se frentear em algum trecho nos Gerais de Minas Gerais. Eu conhecia. A pressa para quê? Ao que ir, aí contra a Serra das Divisões ou sobre o rio São Marcos. Estrada real e estrada do mal. Como de fato aquilo estava impossível, breado de barro alto, num refundo, num desmancho, que comia com engolo as ferraduras mesmo cravadas novas, e a sujeitava a gente a escorregão e tombos. Teve animal que rachou canela, quebrou pescoço. Este caminho tem tripas. Se dizia bem. As loucuras. E a jorna não rendia, não se podia deszelar o pisar. Retardamos. Retardar mesmo se me dava de agradável. Eu ia numa caçada com um grande gosto. Ah, pois não era? Mais tempo se gastou e esbarrados em casas de fazenda ou em povoados. Melhor, por lá também haviam de aprender a referir meu nome. De em desde, bem que já cumpriam de me recompensar e me favorecer pela vantagem, porque eu ia livrar o mundo do Hermógenes. O Hermógenes pelejei para relembrar as feições dele. Achei não. Antes devia de ser como o pior, odiado com mira na gente. Diadorim, pensei, assopra na mão a tua boa vingança. O Hermógenes, mau, sem razão. Para poder matar o Hermógenes era que eu tinha conhecido Diadorim e gostado dele e seguido essas mal-aventuranças por toda a parte? Retardamos, até que, tomando sazão boa no veranico, seguimos, enfim, estrotejando. Parávamos léguas perto das divisas, mandei ir vigias e dianteiros. Conferi meu povo nas armas, tudo prazia. O barranco mineiro ou o barranco goiano. Da beira de Minas Gerais vinha um mato vagaroso. E piorou um tico o tempo em Minas entramos, serra acima com os cavalos esticados. Aí o truvisco e buzegava. O ladeirão, ruim rampa, mas pegamos a ponta da chapada. Foi ver que, com o vento nas orelhas, o vento que não vareia de músicas,
Tudo consabia bem, isto sim, digo, no remedido do trivial espaço de chuva, a gente em avanço por esses tabuleiros, fazia rio por debaixo entre as pernas de meu cavalo, ser tão velho de idades, porque serra pede serra, e dessas altas é que o senhor vê bem, como é que o sertão vem e volta. Não adianta se dar as costas, ele beira aqui e vai beirar outros lugares tão distantes. Rumor dele se escuta. Sertão sendo do sol e os pássaros, urubu, gavião, que sempre voam, as imensidões por sobre. Travessia perigosa, mas é a da vida. Sertão que se alteia e se abaixa, mas que as curvas dos campos estendem sempre para mais longe. Ali envelhece vento, e os brabos bichos do fundo dele. Controvou, trovoadão nos gerais, arror a rodo. Dali de lá, eu podia voltar, não podia? Ou será que não podia, não? Bambas asas, me não sei. Bambas asas. Sei ou o senhor sabe? Lei é asada, é para as estrelas. Quem sabe tudo o que já está escrito tem constante reforma, mas que a gente não sabe em que rumo está, em bem ou mal, todo o tempo reformando? Meus homens adianteiros retornaram que vindos com uma notícia. Os Hermógenes, bando enorme, tocavam meio para cá, de certo também já cientes de meu caminhar. Era o devido. Se estremeceu depressas. Viemos, trastopamos com uns campeiros e outros que vaquejavam ou que levando o gado de volta para o caatingal para não morrerem suas reses todas, de pastar o capim novo dos Gerais que cresce cheio de areia. Mas esses não sabiam de nada coisíssima. A gente contornou por se chegar primeiro no Nestor, na vereda Meã e no Coliorano, depois do Mujo. Vãozinho do Mujo, esse acho que era certo também, o nome. Mas o Coliorano morava num buritizal de lagoa e fazia chapéus de palha fabricados, dos melhores. Nele e no Nestor carecia de se chegar em antes do Hermógenes, que lá se tinha coito de munição. Contornamos. Muito brejo e sapau já estavam de volta, os rios andando sujos e os umbuzeiros dando flor. Mas a cheia de todo o rio carregava muito cuspe de espuma por cima, sinal de que ela ia aumentando com maiores chuvas nas nascentes. Assim mesmo assim, não perdemos de breve chegar e de arrecadar munição que se queria, total toda. Arredondamos, agora em hora. Que era que faltava? Comigo, redor de mim, quem quisesse guerra. Todos, e todos, tinha vez eu achava que queria bem o meu pessoal, feito fossem irmãos meus, da semente de um pai e na madre de uma mãe gerados num tempo. Meus filhos. Para que relembrar divulgar dum e dum, dar resenhas? Do Dimas doido, que xingava nomes até a galho de árvore que em cara dele espanejasse, ou até algum mosquitinho chupador. Do Diodolfo, mexendo os beiços num bis-bis, que era que sem preguiça nenhuma rezava baixo ou repetia coisas de mal da vida alheia, conversando com si mesmo. Do Susarte, tomando olhos de tudo, chão, árvores, poeiras e estilos de vento, para guardar em sua memória aqueles lugares em Léo. Do Cicrano João, em ancas de seu burro, e do Araruta, de toda confiança, esse homem já tinha para mais de umas 100 mortes. Do Giribibe, que a recorrer da guia à culatra, por necessidade de cada coisa ouvir, recontar e saber. Ou do Feliciano, que abria muito o olho-são, para melhor entender o que a gente dizia. Tuscaninho Caramé, que cantava bonita voz algua cantiga sentimental. João Conclis dobrando um assovio comprido sem fim, como esses são dos tropeiros dos campos goianos, ou José do Ponto com o jacaré tocando os cargueiros com sua tralha de cozinhar. Mas refiro miúdos passos, coisinhas que a gente vislumbra em ocasião do momento, e que quase não esquecem com pena, pois eu pensasse a breve na responsabilidade que a minha era. Quando via um homem idosamente respeitável como Marcelino Pampa e que já tinha sido chefe,
seguindo por seu próprio gosto no meio do andamento dos outros, ou esbarrar o cavalo nos freios e esbarrando assim, mesmo sem virar a cara para mim, mas abaixar um pouco a cabeça e ficar escutando e meditando o meu conselho, ou quando um daqueles jagunços mais velhos recomendava a qualquer rapaz como era que deviam de ter cautela no lidar com as armas de conjunto e com a munição nas canastras, pois de tudo calados cuidavam, porque então, em sentir, era como se fosse coisa de paz, arranjos miúdos em casa da gente. Ou mesmo quando eu avistava um daqueles catrumanos, gente toda trazida, deportados por mim da terra deles. Esses me davam estima? Ah, acho que me achavam. Antes teriam um admirado receio e medo maior. E tinha uns, como digo ao Senhor, que relembro tudo. Esse assunciano, quando se falava em fogo, ele já ficava com o corpo para diante meio entortado. E que ele era magro, masovante, barrigudo mediante, e de um chapéu simples, mas um pouco mais enfeitado ou novo, ele já demonstrava mirar de boba inveja. Meus filhos. Mas não durava daí, menosmente eu esquentava outra vez meus altos planos mais forte. Eu refervesse. Eu era assim. Sou, não creia o senhor. Fui o chefe Urutu Branco, depois de ser tatarana e de ter sido o jagunço Riobaldo. Essas coisas largaram de mim na remotidão. Hoje eu quero é a fé, mais a bondade. Só que não entendo quem se praz com nada ou pouco. Eu não me serve cheirar a poeira do cogulo, mas quero mexer com minhas mãos e ir ver recrescer a massa. Outra sazão, outros tempos. Eu ia para sofrer sem saber. E veja, se vinha, eu comandei. É guerra mudar guerra, até quando onça e couro. É guerra, todos me aprovavam, ainda mesmo que com o cantar. Olerê, baiana, eu ia e não vou mais, eu faço que vou lá dentro, ó baiana, e volto do meio para trás. Assim aquela outra que o Senhor disse, canção de Ciruís, só eu mesmo meu silêncio cantava. Sofreado de minha soberba e o amor afirmante, eu senti o que queria, conforme declarado, que no fim eu casava desposado com Otacília, sol dos rios. Casava, mas que nem um rei. Queria, quis. E de Edorim, o Senhor cuida. Ingratidão é o defeito que a gente menos reconhece em si? De Adorim, ele ia para uma banda, eu para outra, diferente, que nem dos brejos dos Gerais sai uma vereda para o nascente e outra para o poente. Riachinhos que se apartam de vez, mas correndo claramente na sombra de seus buritizais. Outras horas eu renovava a ideia, que essa lembrança de Otacília era muito legal e intrujã, e que de Diadorim eu gostava com amor, que era impossível. Mire e veja, o Senhor se entende? Deixe avante, conto. Mesmo nos dias, o que era ir, vir, corrijo. Até sem ter aviso nenhum, eu me havia do Hermógenes. Pressentidos todos os ventos eu farejava. O Hermógenes, com seu pessoal dele, que nem em curvas colombinhando, rastejassem comprido grosso, mas sem bulha, por debaixo das folhas secas. Mas eu estava fora de minha bainha. Às vezes eu acordava na metade certa da noite e estava descansado como se fosse alto dia, vão da noite, quando o mato pega a adquirir rumores de sossegação, ou quando luava como nos gerais dá com estrelas, luava para sobressair em azul de luz assim, só mesmo estrela muito forte. E chegamos. Aonde? A gente chega, é onde o inimigo também quer. O diabo vige, diabo quer é ver. Ah, pois, sincero, Senhor, os campos do Tamanduá tão, o inimigo vinha, num trote de todos muito sacudido. Se espandogaram. Campos do Tamanduá tão, o Senhor aí escreva, 20 páginas. Nos campos do Tamanduá tão, foi grande batalha. Não se instruiu que, nem não houvesse aviso, de guerra, como se quis, lei a lei e fogo a fogo, era na força da lua.
Tamanduatão é o Varjás, que dum topo de ladeira se avistava, e para lá descemos por encanado de cava, quase grota, que a vertente entalha. Mas mais de 1000 bois ou cavalos e éguas, uns 800, se carecessem, cabiam de bom pastar ali naquele baixadão, de raso em raso. Ao muito escuro de uma banda existia um travessão de mato, outro braço de mata da outra banda, com que, contornada essa mata, a gente estava sempre naquilo que Tamanduatão é, a enorme vargem, porque, para tudo quanto havia, o nome era aquele só, que Mata Grande do Tamanduatão e Mata Pequena do Tamanduatão e tudo, por mesmo do Tamanduatão era a casa de fazenda de muitos antigos tempos, quando tinha senzalas e um engenho de pau em pé. Mas já estava esquecida, arruinada em esteios e com restos de parede fechando o matagalzinho em cima de montes de terra e pedras, enfim de taperada. Bem sim que, por perto, assistia a alguma pobre gente vinda, cultivando, o quanto se via roça, milharais, feijoal faceiro. Gente mal se viu, e do tamanduatão era a vereda, com seus buritis altos e a água ida lambida, donzela de branca, sem um selamim de barro. Disse que lá se pesca, e gordas piabas. Por cima dela, sei, é de muito tiro. Tinha um coxo no chão, no campo. O gado ouvia e se fugia bravo. Às beiras daquela, minha gente galopou. A vereda toda, Suzan, Jusã, feito estivessem sendo surucuiú em fêmea, percorrente doidada, e o inimigo dava para trás. Não achavam esconso. Assim é que se principiou. A bem como é que vou dar letral os lados do lugar, definir para o senhor? Só se há uso de papel com grande debuxo. O senhor forme uma cruz, traceje, que tenha os 4 braços e a ponta de cada braço. Cada uma é uma, pois na de cima era donde a gente vinha, e a cava. A da banda da mão direita nossa, isto é, do poente, era a mata grande do tamanduatão. Rumo a da banda da mão esquerda, a mata pequena do tamanduatão. A de baixo, o fim do Varjás, que era, em bruto, de repente, a parede da serra do Tamanduatão, feia com barrancos escalavrados. Os barrancos cinzentos divulgando uns rebolos e relombos, barrancos muito esquisitos, como as costas de fila de muitos animais. Mas agora o senhor assinale, aqui por entremeio, de onde é a serra do Tamanduatão e a mata grande do Tamanduatão, mais ou menos os troços velhos da casa de fazenda, que tanto se desmantelou toda. E rumo a rumo, no caminho da serra para a mata pequena, essas rocinhas de pobres sitiantes. Aí o senhor temos, a vereda recruza, reparte o plaino de esguelha da cabeceira do mato da mata pequena para a casa da fazenda, e ela é grande verde, mas em curtas curvas, como no sucinto caminhar qualquer cobra faz. E tudo, o resto, céu e campo, tão grandes como quando no fim, que ouvi só no estradalhar gritos e os relinchos, há muita poeira de fugida e os cavalos se azulando. Mas primeiro antes teve o começo, e aí teve o antes do começo, que o que era a gente vindo e vindo bem. Mal ao justo que, para tão cedo, assim aquilo não se esperava. A gente vinha acabando a Serra da Chapada, somente para dali a descer e traduzir essas campinas, a grandeza de Vargem. Deles, inimigos, não se tinha aviso nenhum, nem expiação. Eu podia saber? Eu era uma terrível inocência, e de tudo miúdo eu dava de comer a minha alegria. Assim, por exemplo, quando eu quis experimentar a valia de meus catrumanos. O dos anjos. Esse degozava de mostrar que tinha tomado entendimentos. Presto manejava. Achei graça no tirintim ligeiro como ele recarregou a Comblain. Mas era uma arma sem trocha e muito envelhecida, abaixo de todas as menos, até com cano já gasto. Cheu caver o arcabuz, mano velho, eu arrecadei. Ele nem queria entregar, conforme que disse triste.
É a meia combleia, e escogitava na arma. Esse merecia que fossem arranjar para ele uma outra, com centã, rifle chapeado ou Winchester mão 27, ou carabina qualquer bala de chumbo. E aí o dos anjos me desofereceu o trabuco dele velho, mais que avexado e menino manso me olhava. Mas Marcelino Pampa, acho que foi quando a gente acabou de rir, pagou boa lembrança. Disse que num brugo a meio indo para o pique do morro, Medeiro Vaz tinha deixado guardado uma vez um feixe de armamento de soldados, que eram 5 fuzis Mauser, oleados bem, num caixote, escondidos no fundo de um grande solapo no paredão. Se dizia, tanto que lá nem bicho mateiro não ia, tirante macaco, e que por tudo por certo deviam de estar de uso. Por que é que Medeiro Vaz escondeu? Por no tempo não ter servível munição, e agora se tem que dê. Ah, pois, eu disse ao Senhor, eu sabia do inimigo, nem o inimigo de mim. Eu não sabia do inimigo, nem o inimigo de mim. E nós vínhamos para se encontrar. Então, mas eu parei mais alto, estive muito mais alto mesmo, e foi assim a sol, pois logo a gente quebrou o caminho, trepando em costa lá para aquelas burgueias. Os nenhuns fuzis não achamos, adentro do cavernal que era muito espaçoso, só com os morcegos que habitavam. E eu, por um querer, disse que ia subir mais até no cume. Poucos foram os que comigo vieram. As alturas. Poucos me lembro do alaripe, pois foi porque foi, que estávamos já voltando, descendo do ponto do alto, o vento bobeando na cara da gente, e Bela Vista adiante, muito descrita. Caminhando mesmo, a gente tinha enrolado cigarros que não estava sendo asado de acender, por via do encano do ar, que ventainhava. Esbarramos. A laripe bateu binga, mas repronto ele mesmo encolheu o corpo e apontou exclamando surdo. Ah lá, no Quembembe. O que Quembembe, na linguagem da terra dele, vinha a ser, na virada, na tombada. Como, com efeito, acolá, na serra do Tamanduatão, vertente abaixo, vinha um cavaleiro, e eram muitos outros. Eles, mas nós já tínhamos tomado recato. Machimé, eu disse, e o que eu senti? Não foi receio, nem estupor, nem arroxo. O que eu senti foi nada, coisa nenhuma em branco ao redor da minha movimentação. Quantos com que assim viessem se guerreava, mas sempre um chefe é uma decisão. Falei, e quando mesmo dei tento, já tinha determinado as ordens justas carecidas. Tudo atinado, o senhor veja e tal. Primeiro que uns 3 homens fossem levar para aquela dita solapa de morro os que não eram mãos d'armas, que o menino Guirigó, o cego Borromeu e a mulher do Hermógenes que lá esperassem o final de tudo. E para isso escolhi também o catrumano dos anjos, que logo vi que bem escolhi, portanto que ele na primeira coisa que pensou foi na quantia de comida que para ele se deixasse. Daí o da guerra, exato, muito singelo, repartir a gente em 3 drongos que íamos descer a serra em diversas bocainas diferentes. Eu com o meu normal rente. João Goanhá da banda da mão direita, Marcelino Pampa da banda da mão esquerda. Eles fossem para ladear e revir e cometer dando todas retaguardas. Num átimo. Discutido assim, o pessoal se arrumou para ir, já indo. Jagunço nunca dilata. Mas os de João Goanhá e os de Marcelino Pampa, primeiramente que deviam de longe. Eu, com os meus, tinha mais tempo, convinha mesmo retardar. Estive contando os cavalos. Te arma bem, Diadorim, eu disse. Te arma bem, mano meu mano. Por que foi que eu disse? Então o Senhor me confere que eu ingrato não era e que nos cuidados de meu amor Diadorim sempre estava. E amor é isso, o que bem quer e mal faz? Apalpei meu selim que minhas pernas esquentavam. Empunhei o parabelo. Alguns dos homens ainda aproveitavam a espera para comer o que tivessem, e um quis me obsequiar com a metade de uma broa de brote, de se roer, e outro que trazia um embornal de couro cheio com cajus vermelhos e amarelos. Rejeitei, por mesmo que naquele dia eu estava de jejum quebrado só com uma jacuba. Nem quis pitar. Não por nervoso, mas eu sabia que era um minuto e não era a hora.
e o do Embornal com os cajus, sendo um João Nonato diamantinense decidido, agradável, me disse: hoje, chefe, depois que se ganhar, com o bom gol se festeja? Oi, sim, e de repente eu disse dizer: tu, menino, tu vem adiante, mano velho, emparelhado comigo, tu me dá sorte. Deixamos de esporas. Então eu vou parar por aqui e a gente continua, né, o começo dessa guerra no próximo vídeo, lendo Grande Sertão Veredas.